Olá, bom dia a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal e gostaria de lembrar a vocês, de sempre darem o seu like após assistirem os vídeos, fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas, para que possamos continuar sempre nessa dinâmica desenvolvendo o conhecimento da aviação. Bem, o nosso assunto de hoje é um assunto que eu considero muito importante, mas muito importante mesmo. Hoje nós vamos falar de vibração de motor. E não vamos falar de vibração de motor simplesmente, vamos falar mais aprofundadamente. Vocês aprenderão muitas características do sistema de vibração e da pesquisa de vibração que poderá ajudar-lhes no dia a dia referente a esse problema que ocorre. Eu gosto muito de falar de vibração porque eu tive uma experiência muito grande. Eu passei a dar treinamento por causa da vibração, balanceamento de motor em si, há muitos anos, e aprendi muito sobre esse sistema. Acredito que os conhecimentos que eu posso vir a passar para vocês podem ajudá-los muito no dia a dia. Falar de vibração em um vídeo pequeno e rápido é muito complicado. E à medida que eu fui analisando características que eu gostaria de passar, características interessantes, que não se vê normalmente nos treinamentos que se fazem de motores, porque elas advêm da experiência do dia a dia, quando ditas, são ditas superficialmente, isso não é muito fácil num pequeno vídeo. Portanto, eu acabei dividindo essa aula de vibração em 4 vídeos. Isso mesmo, são 4 vídeos sequenciais que nós vamos abordar muito dos conhecimentos sobre a vibração de motor. O nosso foco vai ser a vibração de motor, embora em algum momento eu seja quase que obrigado a mencionar para poder fazermos diferenciação entre as vibrações, o foco sempre será a vibração de motor. No primeiro vídeo nós vamos fazer o quê? Uma análise do circuito de vibração. Algumas falhas que acontecem nesse circuito, características dos componentes do circuito, e é um vídeo imprescindível para o início dessa aula. Depois nós vamos falar das vibrações de motor propriamente dita, aquelas que são exclusivas do motor. Por quê? Porque existem vibrações que não pertencem ao motor. Existe uma característica que diferencia as duas. E é bom saber se estamos pesquisando, a vibração que estamos pesquisando, se ela realmente se refere ao motor ou não. É o primeiro passo para não seguir uma trilha errada. São vibrações essas que elas são sentidas, porém elas não são indicadas na cabine de comando. Logo no primeiro vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. Algumas dicas vão ficar sobre essa característica. Existem 2 tipos de vibrações. As vibrações que são indicadas, reais, e as vibrações que são sentidas no cockpit ou na aeronave, mas que não pertencem ao motor. Bem, então no primeiro vídeo nós vamos falar sobre o sistema em si, o circuito, depois sobre esse tipo de vibração, que são as sentidas, porém não indicadas. No terceiro vídeo nós vamos fazer uma abordagem sobre a pesquisa de vibração, como procedermos para identificarmos a vibração e as suas características em si, para sabermos com que tipo de vibração estamos lidando e como vamos agir. Falaremos sobre o Vibration Survey, falaremos sobre como saber se o que eu tenho que fazer é um balanceamento ou é uma lubrificação. Isso é muito importante para não trabalharmos de graça. As formas de pesquisa de vibração, de balanceamento de vibração. E no último vídeo eu vou fazer uma apresentação básica do sistema Tri-Shot. Como é que nós fazemos um balanceamento no sistema Tri-Shot. Embora esse sistema esteja ficando para trás, devido à evolução dos equipamentos, hoje muitas aeronaves ainda necessitam de um balanceamento no sistema Tri-Shot, que é um sistema matemático, onde você usa um pouco de física e trigonometria para poder descobrir como é que vamos balancear esse motor. Então, vocês podem ver que é um vídeo que vai ser muito interessante, os vídeos,
Essas aulas serão muito interessantes e vamos começar então falando do nosso circuito já nesse primeiro vídeo. Boa aula para todos e tenho certeza que muito vocês vão aprender nessas 4 aulas que vêm aí pela frente. Vamos então estudar aqui o nosso Engine Circuit Vibration. Primeiramente vou fazer aqui uma apresentação dos componentes, né, desse circuito. Esse circuito aqui não é um circuito específico de nenhum motor, mas pode ser visto como um circuito base para qualquer motor. Por quê? Na verdade, os componentes de um circuito de detecção de vibração é um circuito bem simples. O que nós encontramos aqui em termos de componentes? Um pickup sensor, um sensor de vibração, uma EVM ou AVM, que é uma caixa de monitoramento de vibração, e um indicador de vibração, que fica situado na cabine de comando, no cockpit. Também temos, né, a nossa fiação propriamente dita, nosso circuito, que é protegida por um shield, que nós vamos verificar como funciona esse sistema de shield também. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar do nosso pickup de vibração, ou sensor de vibração. Esses sensores, eles são compostos por um case, ou carcaça, e um core no seu interior, cujo material é um cristal. A característica desse cristal é de produzir uma pequena amperagem quando exposto a um trauma físico, a uma pressão ou compressão, algo que ocorre quando o motor vibra. Então, o que eu estou dizendo? Que quando o motor vibra, ele comprime esse cristal que está no interior de um case, e esse cristal libera uma pequena corrente através do circuito, proporcional à vibração do motor. Logo, se o motor está estável ou bem balanceado, a produção de energia desse cristal é mínima, ou nenhuma, caso ele esteja parado. Isso significa dizer que a produção de energia do cristal, essa pequena amperagem, ela só ocorre se o motor estiver vibrando. Caso contrário, não tem nenhum sinal. Logo, se nós estivermos cuidando de uma pesquisa onde temos uma indicação de vibração confiável e ainda assim alta, dificilmente será falha do pickup. Essa vibração, podemos dizer, ser uma vibração real. Por quê? Porque o pickup só provoca uma indicação alta se o motor realmente estiver vibrando. Se for um problema de indicação, devemos buscar então outro componente além do sensor, ou outro tipo de falha além do sensor. Então essa é a característica principal do nosso pickup de vibração. Esses pickups, eles podem ser instalados, né, em diferentes posições de motor para motor, mas sempre próximo da área do compressor ou da turbina, porque na verdade a intenção é captar vibrações do compressor ou da turbina. Bem, o outro componente seria a nossa EVM ou AVM, de acordo com o fabricante ela muda de nome. Isso não é uma caixa de controle, isso é uma caixa de monitoramento, tanto que EVM significa Engine Vibration Monitoring. É uma caixa de monitoramento. Outros fabricantes chamam de AVM, mas a função da caixa é a mesma. Podemos ver aqui no interior dessa caixa 2 componentes, pelo menos. Um é um amplificador, pois, visto que a produção de energia do pickup é muito pequena,
é preciso amplificar essa corrente para que ela seja capaz de gerar uma indicação. Por isso nós temos um amplificador. Mais à frente encontramos também um filtro. Que tipo de filtro é esse? Esse é um filtro de frequência de vibração. A função desse filtro é deixar passar por ele apenas as frequências de vibrações compatíveis com os rotores, seja ele do compressor, seja ele da turbina. Então, esse filtro ele elimina toda a vibração que não esteja no espectro de frequência possível de ser surgida da turbina ou do compressor. Com isso, nós podemos dizer que qualquer peça quebrada no motor, haste solta, que gere alguma vibração, essa vibração ela poderá se propagar até a cabine e ser sentida, porém nunca indicada, porque a frequência de vibração de um dano como esse que eu acabei de mencionar, ela é muito diferente da frequência de vibração do rotor. Logo, ela será barrada no filtro. A intenção do filtro é que seja gerada apenas indicações compatíveis com as frequências dos rotores, seja de turbina ou de compressor. Bem, mais à frente temos o nosso indicador. O indicador ele serve apenas para indicar a vibração do motor, aquela que foi produzida pelo picape, seguiu até o amplificador, passou aqui pelo filtro e é indicada na cabine. As nossas EVMs têm essa função de monitorar, porém em alguns modelos, eu coloquei aqui um asterisco, os modelos mais novos, essa própria EVM ou AVM, ela também tem a função de balance. É possível se fazer um balanceamento do motor usando ela, um programa interno dela. Mas isso nós veremos no vídeo, onde eu cuidarei da parte de correção de vibração. Aí falaremos com mais detalhes nessa questão do balanceamento através da EVM. Bem, ficou faltando mostrar aqui o nosso circuito, a fiação propriamente dita. Essa fiação tem dois dispositivos elétricos aqui, ó, que nós chamamos de shield, ou seja, escudo, trazendo para o português. Para que serve um escudo? Para proteger. E aqui também o shield serve de proteção. Proteção da fiação contra induções eletromagnéticas de circuitos externos. Fiações que passam por perto ou passam na mesma cablagem e produzem um campo magnético poderiam penetrar no circuito de vibração e ser amplificada, gerando uma indicação errônea. Por isso, o shield, que nada mais é do que uma malha que acompanha toda a fiação, desde que ela deixa o sensor até ela chegar na EVM, essa fiação ela é protegida por essa malha, por esse shield, que tem a função de jogar para a massa toda a indução eletromagnética externa. Então, toda vez que um campo é gerado nas proximidades da fiação do circuito de vibração, primeiro ele tem que passar por essa malha metálica e, obviamente, será descarregado para a massa, não chegando ao circuito propriamente dito de vibração. Uma falha desse shield vai fazer com que essas induções eletromagnéticas penetrem no circuito, se somem com a tensão gerada pelo sensor e sejam amplificadas e gerada uma indicação alta na cabine, normalmente próximo do fim de escala. Porém, esse tipo de falha ele tem uma característica de não ser constante. Normalmente é uma indicação oscilatória. Por quê? Porque os campos magnéticos são oscilatórios também. Dessa forma, então, cobrimos aqui praticamente todo o circuito de vibração, circuito detetor de vibração. Ficamos por aqui nessa aula e vamos para o nosso próximo vídeo, onde falaremos mais da produção de vibração, como é produzida a vibração em um motor.